Como escolher um controlador de fator de potência ideal para uma montagem de um banco de capacitor? Eu me deparei com essa situação agora para um cliente e eu quero mostrar para vocês tudo passo a passo nesse vídeo. Mas antes eu peço para você dar uma moral para a gente, é conferir a sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Galera, eu me deparei com a seguinte situação. O cliente me mandou um projeto onde tinha apenas um disjuntor de 80 amperes, que era o valor da corrente do disjuntor geral, e também mandou o valor em kVAR do banco, que era 45 kVAR. E daí eu quero mostrar para vocês como que eu escolhi e o porquê que eu escolhi um controlador. Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque para isso, para que você possa fazer essa escolha, você precisa se atentar a alguns detalhes que eu vou mostrar a partir de agora. Vamos lá. Galera, esse banco foi dividido em 6 estágios, certo? A gente pegou os 45 kVAR e dividiu em 6 estágios de 7,5 kVAR, somando-se aí os 45. Aí você pode perguntar, mas embaixador, por que não se colocou os 45 kVAR de imediato, né? De uma célula só com essa quantidade? Porque fazendo isso, o que acontece? Assim que o fator de potência baixar, o meu controlador iria colocar o que ele tinha disponível, que era os 45 kVAR. E colocando essa quantidade de capacitor, nem sempre isso vai funcionar, porque eu vou tornar a minha rede capacitiva, né? Porque eu vou colocar capacitor demais na rede em um determinado momento que não é necessário colocar os 45 todos, certo? E para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente fraciona essa quantidade de kVAR necessário para que o controlador ele tenha opções. Por exemplo, se o meu fator de potência baixar, o controlador ele vai colocar esses estágios na medida em que ele for vendo, né? Ele vai enxergando através da leitura de corrente e tensão também. Ele enxerga qual o fator de potência atual e o desejado, que é programado também diretamente nele. Certo? Então você faz essa programação e ele vai monitorar, como eu falei, através dessa leitura de tensão e corrente. Ele vai ver qual o fator de potência que está atual e vai colocar os estágios de acordo com a necessidade da rede. Por isso que você precisa fazer essa fracionar as células para que ele tenha essas opções. E nesse caso aqui, como o menor controlador que a gente tem é de 6 estágios, eu preferi comprar o de 6, certo? Para que ele tivesse o máximo de fração possível, né? No caso aqui, a gente colocou essas 6. Detalhe, mas por que não se colocou um controlador maior? Que a gente sabe que tem de 6, também tem de 12. Nesse caso aqui, o cliente ele não tem projeto de expansão. Então, na hora da escolha de um controlador, é muito importante que você converse com o cliente e tente entender se ele tem algum projeto de expansão. Caso ele tenha, aí você já coloca um controlador que também tem as opções de você aumentar esse banco. Para isso, se fosse esse caso aqui, o que eu faria? Colocaria um controlador de 12 estágios, porque aí depois eu apenas aumentaria. Embora que não fosse diretamente nesse painel, poderia se montar um painel à parte com mais estágios e o controle saindo desse banco aqui, que é onde está fixado o controlador. Então, duas coisas são muito importantes na hora de você escolher esse controlador. Primeiro, a quantidade de células, né, que você vai fracionar, que você vai pegar o montante de kVAR que você tem, que o cliente precisa, e você vai fracionar o máximo para que o controlador ele tenha as opções como eu já falei. E outra coisa é saber se o cliente tem algum projeto de expansão. Se ele tem, aí você precisa colocar um controlador que atenda a necessidade atual e que tenha a possibilidade de você fazer um projeto de expansão depois para que ele tenha mais estágio. Para você não ser necessário você comprar um outro controlador e você ter 2 controladores fazendo a correção na mesma instalação. Isso não dá muito certo, tá bom? E eu ainda posso citar uma terceira coisa, que é você precisa conhecer a carga do cliente. Se o cliente tem uma rede onde as cargas dele, a grande maioria, mais de 90%, são cargas trifásicas, como é o caso desse cliente, você pode colocar um controlador de apenas um TC, que foi o que a gente fez. Se você tem um cliente que as cargas dele são muito misturadas, ele tem muita carga monofásica, aí você coloca um controlador de 3TC. Mas por que, embaixador?
Porque o controlador de 1 TC, ele só vai fazer a leitura da corrente de uma fase, certo? Então, se você tem muitas cargas monofásicas, você vai ter um fator de potência diferente entre as fases. Então, você precisa ler as 3, e o controlador faz através do algoritmo, vai fazer essa leitura e ele vai saber, de fato, qual a quantidade de kVAR que ele vai precisar injetar na rede. Se for tudo cargas trifásicas, aí o fator de potência será o mesmo para o sistema, tá bom? Então, você usa o controlador de apenas 1 TC. Então, fica aí essa terceira informação na hora de você escolher um controlador de fator de potência. Bom, meu amigo eletricista, essas foram as 3 principais informações que você precisa na hora de escolher um controlador de fator de potência. Se ficou alguma dúvida, eu já peço para você deixar nos comentários: embaixador, eu tive dúvida nesse quesito, tá bom? Então você já deixa aí, vamos trocar experiência. E falando em trocar experiência, eu já peço para você pegar essa informação, pegar esse vídeo, mandar para aquele seu amigo que você acredita que ele precisa saber dessas 3 informações que a gente passou aqui. E para você que se sente ainda inseguro e anda perdendo o serviço por falta de conhecimento da área de comandos elétricos, eu já tenho um convite especial para você clicar no quadradinho que vai aparecer logo aqui embaixo e perder de uma vez por todas essa timidez de pegar serviço na área de comandos elétricos, tá bom? E na lateral eu vou deixar mais vídeos e você continua maratonando conosco. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!